meus nobres, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Diego Rabelo, sou do sexo masculino, tenho 42 anos, sou pardo e tenho os cabelos pretos e olhos castanhos e uma estatura mediana ali, 1,69 m. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa aula de hoje é em um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para fazer as anotações. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão sobre eletroquímica, especificamente falando sobre pilhas de Daniell, tá bom? Então, vem comigo. A primeira questão é da VUNESP 2023 e diz o seguinte: os bafômetros mais simples são descartáveis e consistem em pequenos tubos contendo uma mistura sólida de solução aquosa de dicromato de potássio e sílica, umedecida com ácido sulfúrico. A detecção da embriaguez por esse instrumento é visual, conforme a reação química representada a seguir. Então, na reação aí, ó, eu tenho o dicromato na cor alaranjado, reagindo com o álcool CH3CH2OH em meio ácido sulfúrico, que vai produzir o sulfato de cromo, mais água e mais 3CH3CHO, isso é um aldeído, e mais um sal sulfato de potássio. A cor verde indica ocorrência de ... do dicromato de potássio. O etanol funcionou como agente ... nessa reação. A cor alaranjada indica resultado ... na reação do bafômetro. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Letra A, oxidação, oxidante positivo. Letra B, redução, redutor negativo. Letra C, redução, redutor positivo. Letra D, oxidação, redutor positivo. Ou é a letra E, redução, oxidante e negativo. Bem, para início de conversa, a gente precisa voltar e analisar a nossa reação química proposta aí nos bafômetros. Então, acompanhe aqui comigo o raciocínio. Eu tenho aqui o dicromato de potássio. Como ele fala em oxidante e redução, a gente precisa analisar o número de NOx do cromo, tanto do dicromato, que está na cor alaranjado, quanto do sulfato de cromo, que está na cor verde. Então vamos lá. Nesse caso do dicromato, o NOx do cromo aqui vai ser mais 6, porque o oxigênio ele é menos 2 vezes 7 dá menos 14, o potássio metal alcalino é mais 1 vezes 2 dá mais 2, então mais 2 menos 14, menos 12. Dividido por 2 cromos dá mais 6 é o NOx do cromo no dicromato de potássio, que tem a cor alaranjado. No caso do sulfato de cromo, este cromo aqui, olha, ele vai ter um NOx em mais 3, justamente pela quantidade de grupos sulfatos, 3 grupos sulfatos ligados a ele, que tem a coloração verde. Então, puxa aí na memória, redução e oxidação. Ora, oxidação nada mais é do que a perda de elétrons, ou simplesmente, de uma forma até mais simples, você pode pensar no aumento do NOx. Já no caso da redução, é o ganho de elétrons. Como eu disse, mais simples, uma forma mais simples, seria justamente a diminuição do NOx. Então, numa reação como essa, onde o dicromato de potássio tem seu cromo em mais 6, e lá no produto, no sulfato de cromo, esse cromo tem NOx mais 3, houve uma diminuição do NOx, logo está ocorrendo uma redução. Então, a detecção da embriaguez vai ser justamente uma redução do dicromato de potássio, reagindo ali com um álcool presente, tá? E aí produzindo o sulfato de cromo, que vai mudar para a coloração verde. Então, visualmente, como ele diz aí na questão, tá? Isso é detectável apenas pela mudança da cor alaranjado para verde, ok? Então, sabendo disso, vamos agora ler novamente, colocando as respostas nos pontinhos. A cor verde indica ocorrência de redução do dicromato de potássio. O etanol funcionou como um agente redutor nessa reação. Veja bem, se tem alguém reduzindo,
é porque houve um agente responsável para que ocorra aquela redução. E quem é esse agente? É justamente o álcool. Então o etanol funcionou como agente redutor nessa reação. Então a cor alaranjada indica justamente um resultado negativo na reação do bafômetro. Até porque uma reação positiva daria para a mudança da coloração verde. Como não mudou para a cor verde, ficou alaranjado, o resultado é negativo. Então a resposta da nossa questão é justamente letra B, redução, redutor e negativo. Beleza? Deu para entender? Não? Então acho que eu tenho aí uma pergunta do Gui. Fala aí, Gui, qual é a tua dúvida? Professor, para mim é confuso entender oxidação e oxidante, assim como redução e redutor. Boa, Gui. Boa pergunta. Então, essa é uma dúvida realmente de muitos alunos, muitos candidatos. Então, veja bem, se tem alguém reduzindo e alguém oxidando, é porque existe um agente, uma substância, um elemento químico responsável para que isso ocorra. Então, se tem uma substância química que está oxidando, é porque teve um agente, tá? Então, esse agente é justamente o responsável para fazer que aconteça aquela oxidação, tá bom? Assim como a redução. Para reduzir, é porque houve um agente justamente redutor para fazer que ocorra aquela redução. Tá bom? Ficou claro agora? Então, vamos para a segunda questão, que é da VUNESP 2010 e diz o seguinte. Uma célula eletroquímica representada na figura é formada por dois compartimentos unidos por uma ponte salina e placas, uma de estanho e outra de prata, imersas nas respectivas soluções de seus cátions, com concentração 1 mol por litro. Considerando-se os potenciais de redução padrão do estanho, que é menos 0,14 volts, da prata, que é mais 0,80 volts, pergunta: em relação a essa célula eletroquímica a 25 graus Celsius, é correto afirmar que no cátodo, letra A, o polo negativo, forma-se prata e a DDP é de mais 1,74 volts? Letra B, polo negativo, forma-se o estanho e a DDP é de mais 0,94 volts. Letra C, polo positivo, forma-se o estanho SN2+, e a DDP é de menos 1,46 volts. Letra D, polo positivo, forma-se a prata e a DDP é de 0,94 volts. Ou é a letra E, polo positivo, forma-se a prata e a DDP é de mais 1,74 volts. Bem, senhores, é muito tranquilo essa questão, mas vamos com calma analisar cada um desses potenciais de redução padrão, que você vai ver que requer um pouquinho de atenção para você não se enrolar. Então, para início de conversa, ele deixa bem claro que esses potenciais são de redução padrão. Até porque a IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, recomenda-se que esses potenciais apresentados nas semi-reações sejam justamente de redução. Então, para a gente poder saber quem de fato está reduzindo e quem está oxidando, basta analisar quem possui o maior potencial de redução. E nesse caso é justamente a prata. Olha aqui, ó. A prata tem um potencial de redução de mais 0,80 volts. Então a prata é quem está reduzindo. Consequentemente, o estanho estará oxidando. Então, quando ele te pergunta em relação a essa célula, é correto afirmar que no cátodo, ora, veja bem, cátodo é justamente o eletrodo onde está acontecendo a redução. E como a gente analisou os potenciais de redução, a gente pode afirmar que no cátodo, tá, quem está reduzindo aí é justamente a prata. Nas alternativas ele também fala sobre DDP. E no caso da DDP é o diferencial de potencial dessa pilha. Nada mais é do que o potencial dessa pilha, quantos eletrovolts ela vai produzir. Então, esse cálculo de DDP nada mais é do que o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, essa continha básica aqui é mais 0,80 volts menos o menos 0,14, entre parênteses.
tá bom? E o resultado disso é justamente 0,94 volts. E tem mais em relação ao que a questão te pede, porque no cátodo, onde está acontecendo a redução, é justamente o nosso polo positivo, visto que no ânodo, onde ocorre a oxidação, é o nosso polo negativo. Agora sim, de posse dessas informações, a resposta da nossa questão é a letra D. Forma-se a prata, que é justamente no cátodo, o polo positivo com uma DDP de 0,94. Ok? Agora vamos para a terceira questão, que é da VUNESP 2024. Considere a seguinte representação de uma pilha, conforme o esquema abaixo, com as semi-reações do ferro 2+, e do chumbo 2+, com potencial de redução cada um correspondente. Para o ferro, menos 0,447 volts, e para o Pb2+, para o chumbo, é o potencial de redução igual a menos 0,126 volts. A partir dos potenciais padrões de eletrodo fornecido, o diagrama de célula que representa a pilha e o seu potencial são, letra A, chumbo e Pb2+, 2 barras, Fe2+, e o ferro sólido, com um potencial padrão de mais 0,573 volts. Letra B, o ferro sólido com o íon ferro 2+, 2 barras, o Pb2+, e o chumbo sólido, com potencial de redução mais 0,321 volts. Letra C, o íon ferro, ferro 2+, com ferro sólido, 2 barras, o chumbo metálico e o íon Pb2+, com potencial de redução mais 0,326 volts. Letra D, o ferro metálico com o íon ferro 2+, 2 barras, o íon chumbo 2+, e o chumbo metálico, com potencial de redução mais 0,573 volts. Ou é a letra E, com o chumbo metálico e o íon Pb2+, 2 barras, o íon ferro 2+, com o ferro sólido e o potencial de redução padrão de mais 0,321. Bem, isso daí, aí o PAC determina a ordem correta para a representação de uma pilha, tá? Então, vamos voltar ao esquema da pilha para a gente analisar qual será a ordem correta e a DDP dessa pilha, tá bom? Então aqui, ó, veja que os potenciais padrão que estão sendo apresentados são justamente os potenciais de redução padrão, porque nas duas semi-reações são representadas semi-reações de redução. Então, quem está reduzindo nessa pilha? É justamente quem tem o maior potencial de redução, que é justamente o do chumbo, menos 0,126. E o menor potencial de redução é justamente o do ferro, com menos 0,447. Então, quem está reduzindo aí? É o chumbo. Quem está oxidando aí é o ferro. Então, como é que se calcula a DDP? A DDP nada mais é do que o potencial de redução padrão maior, tá, ó, vamos lá, DDP, que é justamente menos 0,126 menos o potencial de redução menor, que é o do ferro, entre parênteses, menos 0,447. E o resultado dessa operação é mais 0,321 volts. Isso é a DDP, mas a representação da pilha, eu já vou colocar a resposta correta e aí eu vou te dizer. A representação correta, conforme aí o PAC, é o ferro metálico liberando o íon ferro 2+. Quem está reduzindo aqui é o íon chumbo 2+, liberando o chumbo metálico, ok? Por isso que a resposta é a letra B. Então, na aula de hoje, fizemos uma revisão sobre eletroquímica, tá? Baixe o aplicativo do Preveste UEA e acompanhe o Preveste UEA em todas as redes sociais.